buenas, pues hoy entonces empezamos con nuestra tercera clase de español, también siguiendo con el tema hola de presentaciones y saludos. Las otras clases ya aprendimos a presentarnos, hablar de dónde somos, hablar dónde vivimos, nuestras profesiones y entonces hoy hablaremos un poco acerca de algunas partes gramaticales de este contenido que ya hemos visto. Tranquilo, yo hablo así en español con vosotros a veces, despacio, devagar, creo que podáis comprender, ¿verdad? Pues entonces vamos a empezar. La primera cosa que he traído, a primeira coisa que eu trouxe para vocês, são 3 verbos, exemplos de 3 verbos. Por quê? Porque em espanhol nós vamos trabalhar com 3 tipos de conjugação, tá? Segundo a regra, há exceções, óbvio, mas, tá? Então aqui nós temos as pessoas, os pronombres personales que vimos na outra aula. Olha aqui os 6. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas e ustedes. Lembra que na aula passada estava escrito usted assim, não é? Aqui estava escrito ustedes. Não tem problema escrever dessa forma, o D, o DS, tá? É assim mesmo, até em textos pode escrever dessa forma sem problemas, tá? Mas sempre lê normal, usted, ustedes, tranquilo? Então vamos lá. Em espanhol, nós temos verbos, são ações, não é? Lembra? Então falar, comer, andar, tudo que é uma ação é um verbo, a palavra. Então, em espanhol, verbos acabam sempre em ar, como eu destaquei, em ou em ir. Então, são 3 tipos de conjugação, tá? Bom, verbos que acabam em ar, geralmente eu conjugo dessa forma aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que um verbo é formado por 2 partes. Essa aqui seria a terminação dele e aqui um radical. Para conjugá-lo, teoricamente, eu só precisaria tirar a terminação e acrescentar outra. Por isso que está tudo destacado aqui, tá vendo? Em alguns verbos isso de fato funciona. Então, olha lá. Trabalhar. Tiro o ar, coloco o o, fica trabajo, yo trabajo. Tú trabajas. Usted trabaja, trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Tudo aqui, tá vendo, ó? Eu tirei o ar e coloquei outra terminação. E aí, ficou conjugado de acordo com cada pessoa, tá? Então, os verbos acabados em ar, no presente, indicativo, geralmente vão ter essas terminações aqui. Tudo bem? Vou dar um outro exemplo. Caminar. Eu camino, tu caminas, ele camina, caminamos, caminais e caminam. Tá vendo? Funcionou de novo. Ótimo. Um verbo regular, que sigue a regra. Um verbo que segue essa regra. Depois, eu tenho aqui comer. Acabado em er. Então, eu troco o er por como, por o. Comes, es. Come, e. Comemos, comeis e comem. Tudo bem? E também verbos acabados em ir, que eu vou trocar esse ir por o, bibo, bibes, bibe, bibimos, ó, comemos, bibimos, comeis, bibis, comem, bibem, tá? Então, aqui, 3 verbos que vão seguir essa regra. Isso não acontece sempre, porque espanhol tem muitos verbos que são chamados irregulares, ou seja, que não seguem regra, tá? Como em português. Então, por isso, não precisa decorar todas essas terminações, tá? É só para que vocês tenham um conhecimento de como se conjugaria e algumas coisas vão ficar na mente de vocês e são importantes. Por exemplo, tá vendo aqui que tem um S? Em todas as conjugações do tu, trabajas, comes, vives, não é? E aqui não tem, no usted, trabaja, come, vive.
Então, essa é a diferença de conjugação no presente entre o tu e o usted nesses verbos regulares. Esse S, tudo bem? Então, o S no final é um sinal de que você está tratando alguém por tu, tudo bem? E tu era, como nós vimos na outra aula, informal, tudo bem? Então, se eu pergunto para alguém assim, como estás? Eu trato essa pessoa por tu. Se eu digo, como está? Eu trato por usted, tudo bem? Então, isso é importante que fique. E também lembra que eu falei, o vosotros, ele é informal também e é bastante usado na Espanha. Olha aqui, trabalhais, comeis, bebis. Então, sempre vai ter esse final, ais, eis, is, tá? Então, não é difícil também, vocês podem tentar usar, porque é muito, muito comum na Espanha, tudo bem? Então, vosotros comeis, vosotros caminais, vosotros escribís, tranquilo? Bom, então esse tipo de coisa vai ficar e vai ser importante, tá? Então, tudo bem aqui? Então, 3 verbos também. O comer nós ainda não havíamos trabalhado, mas é parecido ao português. Trabalhar nós já vimos, né? Vimos em frase de eu trabajo, verdade? Então, se eu digo assim, trabajo en el hospital, nosotros trabajamos en el hospital, né? Vivir, que é o viver e morar, tá? Então, eu moro em São Paulo, eu vivo em São Paulo, né? Ele mora em Madrid, ele vive em Madrid. Então, vocês vão unindo essas coisas que nós vimos para formando essas frases, tá? Nós já vimos as pessoas e vendo alguns verbos agora, mais aquele vocabulário, tá? Ele vive em Caracas, por exemplo. Nosotros vivimos en Barcelona. Tranquilo? Bueno, entonces vamos a seguir. Después, hay un verbo que eu he traído aqui importante, que é um verbo que nós também vimos, que é o llamar-se, que é o verbo chamar-se, né? Chamar, tá? Nós usamos para falar dos nossos nomes. Você tá vendo aqui que ele também termina em ar, né? Ele tem um ar. E aqui a conjugação dele, vai seguir aquela regra, o, né? Me llamo, trabajo. Tu trabajas, llamas. Trabajamos, llamamos, tá? Então, aqui você viu que funcionou a terminação, é tranquilo. Só que ele tem uma coisa importante, ele é llamar-se, ele tem esse C no final. Thaís, o que me indica esse C no final de um verbo? Bom, em espanhol eles vão colocar para indicar que você tem que usar um pronome na hora que você vai conjugar. Então, não posso falar assim, llamo Thaís. Eu digo, me llamo Thaís, tá? Isso quer dizer que esse verbo, mais adiante nós vamos trabalhar isso, que é um verbo reflexivo. O que quer dizer isso? O verbo não é uma ação. Então, eu falei para vocês, comer, andar, falar. E, geralmente, essa ação que alguém realiza, ou algo, né? Ela vai ter uma pessoa que recebe ou algo que recebe essa ação. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu falo com vocês. Então, vocês recebem essa ação, não é? Quando eu uso esse C no final, quer dizer que é um verbo onde isso não acontece. Quer dizer que essa ação, ela só influencia a pessoa que realiza. Então, quando eu digo me llamo Thaís, tem alguém mais ou algo envolvido nisso? Não. Tá bom? Então, isso que quer dizer esse ser. E aí, eu preciso usar alguns pronomezinhos antes de conjugar o de amar. Tudo bem? Para indicar isso. Como em português eu digo, eu me chamo, né? Tudo bem? Ela se chama, não é? Então, aí, nós vamos por esse caminho também. Para o yo, então, eu uso o me. Me llamo Thaís. Lembra que nós vimos como responder? Para o tu, eu uso te. Te llamas. Lembra quando nós vimos a pergunta? Eu pergunto para alguém, como te llamas? Tu, não é? Então, aí, vocês usam o te. Para ele, ella, usted, eu digo se, né? Então, aqui o ele, o ella
e o usted, tá? Então, aqui se eu pergunto para alguém, como você se chama? E eu trato essa pessoa por usted, como se llama? Se eu trato por tu, como te llamas? Tudo bem? Aqui, nos llamamos, né? Para nosotros o nosotras, entonces. ¿Está bien? Entonces, aquí, nos llamamos Thaís e Fernanda. Tudo bem? Depois aqui, os llamais para vosotros ou vosotras. Então, se eu quero perguntar o nome de mais de uma pessoa, como vocês se chamam? Qual o nome de vocês? Como os llamais? Tudo bem? Depois aqui, se eu uso ustedes, ou eu tô perguntando, qual o nome deles? Qual o nome delas? Né? Ou o nome de vocês, eu uso se llaman. Então, como se llaman ustedes? Como se llaman ellas? Tá? Então, é muito importante não esquecer de usar esses primeiros pronomes. E usa antes, quando eu conjugo, tá? Então, me llamo. Não pode dizer llamo-me, tá errado, tá? Então, me, sempre antes. Te llamas, me llamo, nos llamamos. Tranquilo? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Tenemos aquí otro verbo que ya hemos visto, el verbo ser. Nós vimos quando nós dissemos soy de Brasil, soy brasileña, soy professora, soy historiadora, não é? Então, o verbo ser. O verbo ser é irregular. O que quer dizer? Algo que é irregular não segue regra. Então, ele não segue lá aquela tabela, lembra? Porque, olha, acaba em er. Se eu fosse usar aquela regra, aqui ele teria que acabar em o. Aqui ele teria que acabar em es, acaba, né? Nesse caso deu certo. Aqui não, teria que acabar em e. Aqui teria que acabar em emos. Então, assim, ele é completamente irregular. Mas ele é muito parecido ao português. Então, por isso, nós não teremos grandes dificuldades, tá? Então, o verbo ser, repitam comigo, soy, eres, es, somos, sois, son. Perfeito. Coisas importantes. Eres. Tá vendo que esse som não é de é de e. Eres, tá? Tu eres. Lembra disso? Lembra? De onde eres? De onde eres tu? Se eu pergunto para você, eu pergunto de onde es. Tranquilo? Vale, perfeito, muito bem. Aí, aqui também uma coisa importante. Esse N no final, o som é aberto, então son, tá? E não som. Son. Tranquilo? Bueno, podemos seguir. Hay muchos verbos irregulares en español, tá bem? Mas não se desesperem, tá? Não precisa ficar decorando, até porque não tem como, porque não é como em inglês, que existe uma tabela de verbos irregulares. Como são muitos, não é possível fazer isso. Então, o verbo, na verdade, a gente vai aprendendo a conjugação de acordo com o que nós vamos lendo, o que nós vamos falando, as frases que nós vamos vendo, tá? Então, não se desesperem, não precisa sair tentando decorar um monte de verbo. Uma dica para vocês é vocês pegarem o conteúdo que vocês já viram e aí sim vocês começarem a fazer frases com esses verbos conjugados. Então, vocês viram profissões, por exemplo. Então, vocês vão fazer uma frase. Nosotros somos estudiantes en Madrid. Aí você vai usar o vosotros, né? Vosotros sois espanholes, tá? Então, tentem fazer o exercício para pensar as conjugações dessa forma, pegando o conteúdo que nós vimos na aula e transformando em frases de acordo com cada pessoa. Assim vocês trabalham, não ficam só decorando tabela, né? Isso não acho que funcione muito, mas vocês veem uma frase toda, completa, tá? Então, vamos lá. Además, aquí tenemos un ejercicio para vosotros. Completa las frases com os verbos conjugados, claro. Então, aqui vocês vão conjugar o verbo. Atenção, na primeira fala, é uma pessoa falando dela mesma, em primeira pessoa. Então, yo, conjuguem com yo.
E aqui é uma outra pessoa, né, falando de uma terceira, tá? Então, aqui é alguien hablando de Camila. Então, é dela, tá? Então, pausem o vídeo aí, copiem o exercício e completem, tá? Pausem aí, por favor, que aí eu já vou dar a resposta para vocês. Bien, terminaram? Bueno, listo, verdade? Pronto, né? Então, vamos lá. Aqui a resposta. Me llamo Felipe, porque ele está falando dele mesmo. Soy peruano. Vivo em Lima e trabalho em um restaurante. Soy camareiro. Então, conjugamos os verbos todos em primeira pessoa, porque é o Felipe falando dele mesmo. Na segunda, alguien hablando de Camila. Então, Camila es mexicana. Aqui, opa! Camila vive, olha, tá errado no slide, tá? Camila vive en Ciudad de México, bien? Vive. Camila es profesora y Camila vive en la universidad. Vive no, trabaja en la universidad, né? Depende, né? Se ela trabalha muito, ela vive, né? Mas aqui, então, vive en la universidad. Então, aqui, ó, Camila es mexicana, vive en Ciudad de México, es professora e trabalha na universidade. Tudo bem? Se ela estivesse falando dela mesma, aí sim seria vivo, soy e vivo, tá? Mas não é. Então, corrijam aí, por favor. Vive, es, trabaja. Tranquilo? Muito bem, então vamos seguir. Aqui temos também outra coisa que é muito importante quando escrevemos, que são os signos de pontuação. Vamos ver os básicos. Em espanhol, como em português, aí temos vírgula, coma, verdade? A vírgula nós usamos, em alguns casos ela é obrigatória, em outros ela pode ser opcional, dependendo do tom que você quer dar ao texto. Mas, no geral, ela é usada como em português mesmo, tá? Um exemplo de caso obrigatório, nós já vimos, quando eu falo diretamente com uma pessoa, quando eu chamo essa pessoa, eu uso uma vírgula, tá? Então, por exemplo, quando eu digo oi fulano, é oi vírgula fulano. Em espanhol também, tá? Então, quando vocês forem escrever, oi Fernando, olá Fernando. E aí vocês podem terminar com um ponto final, que também tem a mesma função do português, tá? Então, punto. El punto tiene también la misma funcionalidad que en portugués. ¿Tranquilo? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Además, tenemos los signos de puntuación, de interrogación y de exclamación, que aí em espanhol nós temos dois, o invertido, al revés, e o nosso, como em português. O que isso quer dizer? Quer dizer que em espanhol, quando eu começo uma pergunta, eu já indico isso com esse ponto ao contrário. Então, novamente, usando o exemplo de saudações, eu digo para alguém, olá. Não é uma pergunta, verdade? Então, aqui eu posso colocar várias coisas. Se eu estou empolgada, eu coloco um ponto de exclamação, tá? Olá! Né? Um é mais... Lembra que a exclamação sempre tem um tom mais empolgado, mais bravo, mas ela é sempre, tá? Forte, ok? Então, leiam exclamação sempre forte. Olá! Tá? Depois aqui você pode usar com vírgula, com ponto, enfim. Olá! Que tal? Né? Que tal? Aqui, por que eu coloquei vírgula? Porque o oi não é uma pergunta, mas o que tal é. Então, cuidado com isso. Vocês só podem colocar esse ponto onde começa a pergunta, tá? Não vai colocar numa frase inteira, porque às vezes a frase inteira não é pergunta, como nesse caso. Imagina se eu coloco, olá, que tal? Né? Não é assim. Tudo bem? Então, tenham muito cuidado. É muito interessante ter esses pontos invertidos, porque quando nós estamos lendo um texto em voz alta pela primeira vez, muitas vezes em português a frase é longa e aí nós começamos lendo num tom de afirmação e aí quando nós vemos o ponto lá no final, nós mudamos o tom rapidamente. Em espanhol isso não acontece, porque desde o início você sabe o tom que você tem que usar. Então eu gosto bastante disso, é muito tranquilo, tá? Lembrem-se, vocês vão pegar o jeito de fazer, esse aqui parece um i, né, exclamação,
A interrogação vocês vão pegar o jeito de fazer. Vocês podem começar fazendo um C, sobe e o pontinho em cima. Então, faz um C, sobe e faz o pontinho em cima. Tudo bem? Bom, então aqui eu tenho um exercício para vocês. Añade los signos de pontuación. Então, vocês vão ver esse diálogo, copiá-lo, vocês vão pausar aí e vão adicionar o que vocês querem colocar. Lembrem-se, às vezes eu posso colocar um ponto final ou uma exclamação. Vai depender do tom que vocês querem dar a essa fala. Tranquilo? Vamos a ver. Então, vocês podem pausar aí e fazer o exercício. Mirad la respuesta. Posible, porque hay otras. Entonces, aqui, o jeito que está. Hola, que tal? Né? Então, aqui um oi mais tranquilo. Poderia ser um ponto final? Poderia. Seria o mesmo tom. Olá, que tal? Ok? Se vocês tivessem colocado aqui uma exclamação, lembra que pode, mas lembra que seria aquele oi mais efusivo, né? Olá! Tá? Depois aqui. Bien, gracias. Também num tom mais, né? Se você quer dizer, que você tá muito bem, né? E você quer deixar isso muito claro, você pode pôr uma exclamação. Muy bien, ou bien, tá? Gracias. A pergunta, não tem outra opção, né? Ele vai fazer uma pergunta. Você é argentina? Então, eres argentina? Toda frase é uma pergunta, então já coloca desde o começo, tá? No, soy brasileña. No, coma, soy brasileña. Por que essa vírgula? Porque eu preciso dar uma pausa. Se eu tirasse essa vírgula daqui, ó, a frase seria outra, seria outro sentido. Eu diria, não sou brasileira. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, não sou argentina, sou brasileira. Então, sempre que você nega uma informação que te perguntaram, você fala não. E depois fala. Então, depois desse não, vírgula. Se fosse um sim, também. Sim, coma, sou argentina, tá? Então, lembrem-se disso, porque se você não colocar a vírgula, virou outra frase. Então, no, sou brasileña. E agora ele fala empolgadíssimo. Hablas espanhol muy bien. Então, ele vai falar para ela, nossa, você fala espanhol muito bem, né? Então, aqui por isso exclamação, porque ele tá empolgado. E aí ela vai dizer assim, gracias, obrigada, né? Tudo bem? Ela fala já num tom mais tranquilo. Então, lembrem-se sempre disso na hora de pontuar. Como vocês querem que as pessoas leiam esse texto, tá? E na hora de ler também, se é exclamação, forte, tá? Bueno, pues entonces es eso. Nos vemos la otra clase. Espero que hayáis aprovechado y que hayáis hecho bien los ejercicios. ¿Tranquilo? Bueno, entonces, hasta luego.